Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Então aqui, gravando essa aulinha pra vocês, que era pra ter sido ao vivo ontem, mas por problemas aí tecnológicos, problemas aí que às vezes a gente não consegue medir e tudo mais, eu vou precisar gravar essa aula pra vocês. Então, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta, já se acomoda, pega alguma coisa pra beber, porque pra anotar aí as coisinhas e a gente ter uma aula bem tranquila, tá bom? A aula de hoje, então, é sobre estados físicos da matéria e mudanças de estados físicos, tá? Na nossa primeira aula, em que a gente definiu a química como estudo das transformações, como exemplo de transformação física, a gente falou muito sobre mudança de estado físico da água. Então, se a gente tem aí a água evaporando, né, ou a água, o gelo congelando, né, a gente tendo a formação do gelo através do congelamento da água, a gente falou sobre uma mudança de estado físico, tá? Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto e entender de fato como esses três estados eles estão na natureza, qual que é a diferença entre eles e quais são todas as questões envolvidas nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai começar aí lembrando dos nossos três estados físicos principais, que vocês devem saber bem, que é sólido, líquido e gasoso, tá? Então a gente tem esses três estados físicos principais. No estado sólido, então, a gente sempre lembra do gelo, né? E aqui, ó, tô com um pedacinho de gelo na mão, porque o gelo e os sólidos em si, eles possuem forma. Então, se a gente quer caracterizar o estado sólido, a gente vai lembrar que eles possuem forma, tudo bem? E eles também têm um volume definido. O volume definido seria em relação a litro mesmo de água, por exemplo. Então, se eu congelar 1 litro de água, eu sei que eu vou ter 1 litro de cubos de gelo, tá? Então, é muito fácil pra gente definir o volume de um sólido. Então, só pra gente lembrar, o sólido ele tem forma e volume definido. O gelo mesmo, ele tá em formato de cubo, certo? Por isso que a gente chama ele de cubos de gelo. Já o estado líquido, a gente também consegue definir o seu volume. 1 litro de água, 250 ml de suco, 350 ml de Coca-Cola e assim vai. Só que diferente do estado sólido, a gente caracteriza o líquido por aquilo que escorre, geralmente, né? Então, a gente sabe que a água e todos os outros líquidos, né, eles não possuem uma forma definida. E, na verdade, todos os líquidos, eles adquirem a forma do recipiente. Então, se você tem um recipiente circular, a água, ela vai pegar aquela forma. Se a gente tem um recipiente mais quadrado, aquele líquido ou a água vai pegar aquela forma, tá? Então, diferente do sólido, a água não tem forma definida, mas ela tem volume. Assim como o sólido, a gente consegue definir o volume da água. Tranquilo? E aí, a gente chega no gás. O gás não tem nenhuma dessas coisas que a gente falou aqui. Ele não tem forma e não tem volume definido. O gás, ele também se espalha pelo ambiente, então ele não tem forma. E, em questão de volume, a gente também não consegue determinar o volume de um gás. E aí vocês vão olhar pra mim e vão falar, nossa, a gente não consegue determinar o volume de um gás? Não, a gente não consegue. Vamos parar pra pensar um pouquinho, por exemplo, na bexiga de aniversário. Se a gente enche uma bexiga e faz a festa e tudo mais, não agora porque estamos em pandemia, no outro dia a bexiga ela já tá um pouco murcha. Então, significa que o ar que a gente usou ali para encher aquela bexiga, ele é variável, tudo bem? E isso também acontece com o botijão de gás, tá? É claro que a gente vai usando o botijão, a gente vai usando o gás que está no nosso botijão, mas o gás, ele se espalha muito fácil, então o seu volume também é muito difícil de determinar, por isso o gás, ele não tem volume definido, certo? Então, estado sólido, a nível macro, né? Naquilo que a gente consegue ver. Tem volume definido e tem forma, né? Todos os sólidos, seja adquirem uma forma, seja essa forma geométrica ou não, mas eles possuem uma forma. O líquido, ele não tem forma porque ele acaba pegando a forma do recipiente, mas ele tem volume definido. E o gás não tem nenhuma dessas coisas, certo? Então, essa aí é uma pequena introdução. E a gente tem aqui os nossos três estados principais.
Agora, em questão do micro, como que estão esses estados a nível micro, sabe? Onde a gente não consegue ver. O sólido, então, ele é conhecido por possuir uma grande organização da sua estrutura, das suas moléculas, né? Então a gente chama isso de estado de agregação. O estado de agregação do sólido é muito organizado e muito juntinho. Então as moléculas do sólido estão todas juntinhas, todas agregadas. No líquido, a gente tem um pouco menos de organização, não tem tanta organização assim, mas a gente tem, por exemplo, as moléculas um pouco afastadas também. Então não tem tanta organização e elas estão um pouco afastadas, não estão tão juntas como o sólido. E o gás, como ele é esse aí rebelde, que não tem forma, não tem volume, as suas moléculas estão no nível máximo de agitação. Na verdade, eu não vou chamar de nível máximo de agitação, mas está num nível de agitação muito, muito alto, tá? E também totalmente desorganizadas. E aí vocês vão perguntar, por que que não é o nível máximo de desorganização? Porque existe um quarto estado físico, que seria o plasma. O plasma, ele não é tão fácil da gente ter assim no nosso dia a dia, e ele está presente, por exemplo, no Sol ou em outras estrelas. O que seria o plasma? É um gás ionizado. Então, no plasma, sim, a gente tem o nível de agitação máximo, o nível de desorganização máximo. Ele vem aqui, depois do gás. Então, ele está acima do gás em questão de desorganização. E o que seria, então, este gás ionizado? A gente vai ver que a gente pode formar íons, tá? E esses íons, eles são possíveis quando a gente acrescenta elétrons e quando a gente retira elétrons de algum elemento. Porque a gente sabe que o átomo, por exemplo, ele é neutro. A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. E essas são duas das três partículas fundamentais do átomo, tá? E aí o que acontece? Esse gás, ele tá num nível tão grande, numa temperatura tão elevada, num nível tão grande assim de agitação, que os seus elétrons eles são roubados. E aí é assim que a gente forma o plasma. Ele é super instável, tá? Assim como são as nossas estrelas, tudo bem? Então, esses são os 4 estados físicos, tá? Sólido, líquido, gasoso e o plasma, para conhecimento de vocês, tá? Não costuma cair muito no vestibular. Bom, agora uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender é como se dá a passagem desses 3 estados, tá? A gente vai trabalhar com sólido, líquido e gasoso. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente consegue fazer que o sólido passe para o estado líquido, e se a gente aumenta a temperatura ainda mais, esse líquido passa para o estado gasoso. A temperatura dessas passagens vai variar de substância para substância, tá? A gente sabe, então, que do sólido para o líquido, considerando a água, levando em consideração a água, é 0 graus. A 0 graus, a água começa a descongelar e passa para o estado líquido. E a 100 graus, a água começa a passar Celsius, tá? 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso é para a água, mas tem substâncias que são muito mais voláteis do que a água, como, por exemplo, o álcool. E essa volatilidade, vamos dizer assim, é a capacidade mesmo dessa substância entrar no ambiente. Então, o estado líquido do álcool, a uns 40 graus, 45 graus, esse álcool líquido, ele começa a evaporar. É muito mais baixo do que o ponto de fusão da água, tá? Então, isso vai variar de substância para substância. Vamos entender como que é o nome dessas passagens, tá? Então, vamos entender porque isso cai muito no vestibular e vocês precisam saber, tá? Hidrate-se. Bom, nessa primeira passagem aqui, do sólido para o líquido, tá? A gente tem, então, a fusão, tá? Sólido para o líquido, a gente vai chamar de fusão. Eu fiz as duas setas, né? Tanto indo, tanto voltando, porque a gente vai ver a volta também. Mas eu estou falando dessa setinha aqui, tá? Sólido para o líquido, o nome é fusão. Do líquido para o gás é evaporação. Lembrando que aqui a gente tem um aumento da temperatura, que essa temperatura a gente pode aumentar
ela pode ser aumentada naturalmente ou a gente pode aumentar essa temperatura usando, por exemplo, um fogão e etc, tá? Essa evaporação, ela pode aparecer para vocês também como ebulição, que é a ebulição da água, e como calefação. Evaporação é o nome geral e também é considerado aquele processo natural, em que a água, por exemplo, ela sai da nossa roupa e vai para o ambiente. Então, quando a roupa está secando, a água está saindo da nossa roupa e evaporando para o ambiente, certo? Seria um processo natural. A calefação seria aquele processo em que a gente pega uma gotinha de água e coloca na frigideira quente, que faz aquele barulhinho assim, ó. Tss, sabe? Já ouviram? Essa seria a calefação. Já a ebulição é o processo de ebulir da água mesmo quando a gente coloca uma água para ferver para fazer um café. Mas todos esses processos é evaporação, tá? Então, sabendo que quando a gente passa do líquido para gás é o ponto de evaporação da água, já tá perfeito. Show? Agora a gente vai voltar, tá? Do gás pro líquido. O nome desse processo é liquefação, tá? Liquefação é quando a gente diminui a temperatura e passa do gás pro líquido. Quando a gente passa do líquido pro sólido, a gente tem a solidificação, tá? E aí, é possível também a gente passar do sólido para o gás e do gás para o sólido sem passar pelo estado líquido. Uma substância que faz muito isso é a naftalina. Sabe aquela naftalina, aquela bolinha que tem o cheirinho de vó? Que a gente põe no guarda-roupa para dar cheirinho? Então, a naftalina passa do estado sólido para o estado gasoso e o nome desse processo é sublimação, tá? Vocês podem ver na internet, em alguns livros, o processo de volta do gás para o sólido como ressublimação. Mas sublimação também tá ok, assim como evaporação abrange tanto a calefação quanto a ebulição. Tranquilo? Então essas aqui são as passagens e a gente vai focar muito nos vestibulares, para questões de vestibular, na fusão e na evaporação. O ponto de fusão, a passagem do sólido para o líquido, e o ponto da passagem do líquido para o gás, que é a evaporação. Tem muitas e muitas questões que abrangem essas duas passagens, então a gente vai focar nelas, tá? Mas é claro que vocês precisam também saber as outras passagens, porque pode ser que caiam também alguma questão nesse sentido. Show de bola? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico de mudança de estados físicos da água, para a gente entender um pouquinho como que se dá esse processo, que não é de uma hora para outra, tá? Então, nesse gráfico, a gente vai ter aqui, na horizontal, a mudança dos estados, tá? E aqui, a temperatura que está sendo dada em graus Celsius. Então, só para a gente entender, aqui é 0 graus, então tudo abaixo aqui de 0 graus Celsius, a água se encontra no estado sólido, tá? Chegou em graus Celsius, a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido. E nessa passagem, a gente não tem líquido diretamente. A gente vai ter sólido mais o líquido, que é o processo do gelo começar a derreter. Ainda tem cubinhos de gelo, mas você já vê água no estado líquido. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, até 100 graus Celsius, a água fica, então, líquida de fato, tá? Chegando em 100 graus Celsius, tá? A água começa a evaporar. E da mesma forma, como aqui no sólido mais líquido, a gente vai ter líquido mais gás. A água não passa de uma vez do estado líquido para o gasoso, tá? Então aqui, a 100 graus Celsius, a gente vai ter líquido mais gás, que é quando a gente tá ali fervendo a nossa água, começa a evaporar, mas ainda tem água no potinho, na nossa panela, certo? E aí, conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente passa essa água para o estado gasoso. Então, este daqui é o gráfico de mudança de estado da água, tá? E esse aqui é um gráfico crescente. Para a gente fazer um gráfico decrescente, seria ao contrário, seria diminuindo a temperatura, tá? A gente começaria daqui, tá? Esse gráfico só estaria ao contrário.
esses dois gráficos aparecem muito em questões e é bom que vocês já veem e já conseguem identificar certinho como que é, então, a passagem de estados físicos da água. Tranquilo? Bom, então só para recapitular o que a gente conversou até agora, a gente falou basicamente como são os três estados, sólido, líquido e gasoso, como eles estão a nível macro, né, que é como a gente consegue ver, e como eles estão a nível micro, ou seja, nas moléculas. O líquido, a gente definiu que ele tem forma, que ele não tem forma e tem volume definido. O sólido, a gente definiu com forma e volume definido. E o gás, a gente definiu sem essas três condições, tá? A gente viu também o gráfico de mudança de estados físicos da água. E tudo isso que a gente conversou é considerando a pressão de 1 atm, que é a nossa pressão normal, tá? Entre aspas, nossa pressão normal. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência da pressão na mudança de estados físicos, tá? Hidrate-se de novo. Tá muito quente, né, gente? Meu Deus. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta pra vocês. Eu fiz aqui um lindo desenho. Aqui é São Paulo e aqui é Santos, tá? Olha só, São Paulo, Santos, que lindo, né? Olha a descida da serra, maravilhosa. Eu desenho muito bem, eu sei, não precisa falar. E aí eu quero perguntar pra vocês, aonde vocês acham que a água ferve mais rápido? Vocês não consigo ver a resposta de vocês, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho antes de eu dar essa resposta. Aonde será que a água ferve mais rápido? Em São Paulo ou em Santos? Será que tem diferença? Ué, a água ela não ferve a 100 graus Celsius? Tem como mudar isso? Vou responder para vocês. Todo esse questionamento leva em consideração a influência da pressão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente aumenta a pressão de alguma coisa, a gente junta mais essas moléculas. Então pensa num êmbolo, sabe? Em que a gente tem as moléculas ali, conforme a gente vai abaixando esse pistão, conforme a gente vai abaixando, as moléculas elas vão ficando muito mais juntinhas. Então é assim que funciona a pressão sobre as substâncias. E aí, já respondendo aqui para vocês, a gente tem aqui em São Paulo uma coluna de ar, em Santos uma outra coluna de ar, que é muito maior. E aí, o que acontece, só para vocês entenderem? São Paulo tá muito mais perto, né? Aqui em Santos é muito mais baixo, a gente fala, é a baixada, né? Tem muito mais ar aqui, tá muito mais longe, de fato, da atmosfera. Então, a gente tem uma coluna de ar muito maior aqui, uma pressão de ar muito maior. A pressão aqui em Santos é muito maior do que é em São Paulo, tá? Que tá mais alto, mais próximo da atmosfera. Se a gente considerar o oceano e for descendo mais, a pressão, ela aumenta. E isso a gente sabe quando a gente vê, por exemplo, aqueles filmes, ou então se a gente vai fazer de fato uma natação aí no mar, a gente tem que usar aquele cilindro para respirar, justamente por conta da pressão, né? A gente fica sem ar como se a gente fosse esmagado. E isso é a influência da pressão. E aí o que acontece? Já que a pressão ela pressiona, em lugares que a pressão é maior, a mudança de estados físicos acontece mais lentamente. Em lugares em que a pressão é menor ou ela é normal, de 1 atm, essa mudança de estados físicos ela acontece mais rápido. Porque pensa comigo, a pressão ela junta as moléculas. O estado em que tem as moléculas todas juntinhas é o estado sólido. Então, neste caso, respondendo a pergunta de vocês, aonde a água ferve mais rápido, seria em São Paulo, aonde a coluna de ar é menor e a gente tem a pressão de 1 atm. Sabe por quê? Porque a gente não está pressionando essas moléculas de água. A água, ela ferve quando a pressão do recipiente, ela se iguala à pressão atmosférica. Então, se aqui a gente está pressionando, vai demorar muito mais por conta dessa coluna de ar, vai demorar muito mais para a água chegar aqui a 100 graus Celsius. E aí vocês vão falar, mas Bruna, e a panela de pressão? A panela de pressão, a gente usa ela porque as coisas fervem mais rápido, porque as coisas cozinham mais rápido. Mas aí que tá.
Dentro da panela de pressão, tem uma pressão muito grande. A pressão da panela de pressão é maior do que a pressão atmosférica. Isso pressiona as moléculas de água e faz com que elas demorem mais para ferver. E aí, de fato, a água chega a evaporar em 120 graus Celsius. E aí isso faz com que os alimentos cozinhem mais rápido, porque conforme a gente evapora a água mais rápido, a gente tem um tempo de cozimento menor. Deu para entender essa diferença? Então, na panela de pressão, a pressão interna é maior do que a pressão externa do nosso ambiente. Geralmente, a panela de pressão pode chegar a 2 atm, tá? E a nossa atmosfera é 1. Então, a água, ela acaba fervendo em 120 graus Celsius, mais ou menos, tá? E faz com que os alimentos fiquem em contato com aquela água quente mais tempo e fervam mais rápido. Fervam não, cozinhem mais rápido, tá? Então, é assim que dá a influência da pressão na mudança de estados físicos. Quanto maior a pressão, mais tempo essa substância vai demorar para mudar de estado, tá? Então, maior a temperatura também, tá? É uma relação diretamente proporcional. Conforme a gente aumenta a pressão, a gente pressiona mais as moléculas, então a temperatura para que essas moléculas elas se separem, vão se separando para mudar de estado, é maior, tá? Então, é basicamente essa a influência da pressão. Se vocês virem alguma questão nesse sentido, vocês já sabem responder, tá? E nesse caso, São Paulo, a água ferve mais rápido. Não sei de fato a temperatura, tá? Se aqui é 101, se aqui é 102, não sei dizer pra vocês. Mas em Santos, a gente tem uma coluna de ar muito maior. Show de bola? E aí, gente, considerando... Pensa, por exemplo, lá no Chile, em que tem aquelas colinas, que é muito mais alto do que aqui em São Paulo. Ali a água ferveria mais rápido ainda, porque a coluna de ar é muito pequena. Inclusive, falta ar também, né? E nesse sentido de faltar ar, é faltar ar de verdade. Eles têm que tomar o chá de coca e aqueles outros chás, né? É da cultura deles, porque é uma questão de sobrevivência. Então, é isso. Bom, era basicamente isso que eu tinha pensado em trazer pra vocês, tá? Eu vou deixar uma questão para vocês como desafio, para vocês me enviarem. E não precisem assistir esse vídeo hoje, necessariamente. Eu quero que vocês foquem na disciplina de hoje. E assistam no sábado, no domingo, quando der, tá bom? Mas me mandem a mensagem, então, com a resposta do desafio, para que a gente continue essa nossa conversa sobre as mudanças de estado físico. Na semana que vem, eu vejo vocês pra gente conversar sobre modelos atômicos, tá bom? Então é isso.